Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes. Estamos com mais um programa Leis do Sucesso e a gente vai pôr você ao par do que está acontecendo no INSS, né? Porque o governo anunciou a contratação de 7 mil militares para desafogar os pedidos de benefício aguardando análise em todo o país. A gente tem milhões de pedidos, né? E a questão ela é muito mais grave do que ela está se apresentando, porque não é só contratar militar para que o número de pedidos seja, sabe, para que eles zerem as requisições dos pedidos, tudo mais. Porque as filas do INSS, seja de forma presencial, seja de forma virtual, elas existem há muitos anos e não tem previsão de acabar. Então, a gente tem 1 milhão de requerimentos por mês no INSS, que tem cerca de 5 mil servidores para analisá-los. Então, se forem distribuídos 200 processos por mês para cada servidor, será possível analisar em um mês o que entra de pedidos diariamente. Mas sempre vai ter um acúmulo de processos analisados em relação aos que são requeridos. Então, a gente tem os requerimentos automáticos, mas assim, a complexidade dessas questões, a gente tem o CNIS incompleto, você vai lá, você pede para arrumar, eles não aceitam, você tem que fazer você tem que apresentar a lei para eles mexerem no CNIS, você tem períodos de trabalho que não constam no CNIS, análises de PPP, que é aquilo que te prova o período especial trabalhado, perícias médicas, carência da qualidade de segurado, isso tudo precisa ser feita uma análise minuciosa pelo servidor do INSS. Então, são fatores que exigem trabalho humano em muito desses requerimentos. Então, no máximo, 20% deles vão te possibilitar a concessão automática, sem a necessidade do servidor. Agora, os processos estão absolutamente parados no país por 2 motivos, os processos administrativos. O primeiro é a não comunicação de alguns sistemas lá dentro do INSS. Então, o ideal seria um único sistema a ser operacionalizado por todos os órgãos ou que eles se comunicassem, agilizando a análise e o julgamento desses processos. Então, os sistemas não se comunicam. Milhares de processos precisam, por exemplo, de um parecer médico na fase de recurso e eles estão parados, porque os peritos médicos, eles não conseguem visualizar o processo. Então, deixa milhares de processos de recursos parados, então esvazia os processos a serem julgados na junta de recurso, né, do Conselho de Recursos da Previdência Social. E aí o resultado é que vai acumulando mais processos em fase recursais sem prazo para ter uma solução. A gente tem atualmente 100 mil processos só de matéria médica que estão esperando aí uma solução. E um outro motivo que gera uma demora é a Resolução 687 de 2019, de 4 de julho de 2019, que estabeleceu pontuação para aferição de produtividade decorrente da conclusão das análises do processo. Então, por exemplo, para você apurar irregularidade, o servidor ganha 2 pontos. Enquanto que para encaminhar um processo de recurso ao Conselho de Recursos da Previdência Social, ele ganha 0,2. Então, ou seja, o objetivo maior da Previdência hoje é procurar a fraude e não solucionar um pedido de benefício. Então, acaba desestimulando esse tipo de serviço, que é a concessão de benefício. Outra coisa, eles ganham pontos para fazer exigência. Então, o que está acontecendo? A gente tem hoje
500 mil processos que o INSS está com exigência, ele está pedindo documentos. Então, lá no escritório, a gente tem alguns casos, né, que eles estão pedindo documentos que já foram juntados. Tudo isso para quê? Para ganhar ponto. Agora, é justo, para eles ganharem pontos, a gente tem que fazer 2 vezes o serviço, o processo ficar lá parado, para que a gente junte o documento e está lá esperando, e a pessoa precisando do benefício. Então, quer dizer, pede tudo de novo, pedir RG, CPF, carteira de trabalho, que você acabou de juntar, só que assim, você tem que juntar de novo, porque se você simplesmente não responder, falar, se vira, já juntei, não quero nem saber, sabe o que vai acontecer? Vai ser indeferido o seu processo, porque ganha mais ponto para indeferir. Então, você tem que pegar, se tiver, assim, 500 mil pessoas foram chamadas agora para juntar documento. Se você está nesse caso, você pega e junta o documento, vai lá, marca um dia, junta o documento, porque senão seu pedido vai ser indeferido e eles vão falar que você não atendeu a exigência. Então, muito cuidado. Bom, e a ideia agora é contratar militares para o atendimento da população, e é complicado, porque são pessoas muito humildes, às vezes elas não sabem nem explicar o que elas querem. Então, você vai tirar o servidor que está hoje no atendimento para análise de processos internos, e aí o atendente não é analista e não conhece os procedimentos administrativos. Imagina um pobre coitado que vai lá perguntar para um militar, eu tenho esse direito, ele não vai saber. Então, por que contratar militar? Por que não contratar servidores? Se o caso tem que ser por 2, 3 meses, contrata servidor aposentado do INSS. Não precisa ser militar. Contrata, abre concurso. A gente está precisando de gente para trabalhar lá dentro. Abre concurso. Você não abrir concurso, você está se dando um tiro no pé, porque o serviço fica parado. Sabe? Agora, está tudo parado. Então, o servidor não tem tempo. Às vezes, ele acaba negando um pedido, você tem todo o documento, está tudo lá, ele nega. Sabe por quê? Porque não tem tempo de analisar. É mais fácil você falar, não, entrou na justiça, eu vou impetrar um mandado de segurança porque eu quero que analise, faz. Vai, entra sim, você vai tomar um não, você vai ver só. Eles dão não. Por quê? Porque eles têm, aí tem o juiz manda... Você tem tanto de prazo para conceder ou negar. Você tem que dar uma resposta. O que vocês acham mais fácil? Conceder ou negar? Negar, né? Então, já nega. Entra de novo. A pessoa que se ferre, que entra com recurso, entra de novo, entra depois com ação, faz o que quiser. Mas eu vou negar. Entendeu? Olha o problema. E a gente está numa situação que já era previsto. A abertura de concurso já era para ter ocorrido há anos, quando se sabia da aposentadoria de 50% dos servidores até o final de 2020. Então, o que vai acontecer daqui para frente também é previsível. A análise quantitativa dos pedidos vai ocasionar indeferimentos em abundância. Por quê? Porque eles estão super sobrecarregados. Então, indefere. Isso a gente vê direto. Sabe? Às vezes a pessoa fala, poxa, mas meu pedido foi indeferido. Eu recebo e-mail de pessoas, eu te perguntei uma vez, eu fiz tudo o que você falou, foi indeferido. Pode acontecer, eles não estão analisando. Você tem que pegar e entrar de novo, dependendo do caso, dependendo se entra com recurso, aí tem que analisar a situação. Entendeu? E aí você contratar militares temporariamente, pode até parecer que vai ajudar, mas, assim, eles vão ajudar a população que não sabe. As pessoas chegam lá, às vezes, ela fala, olha, meu advogado mandou pedir um papel. Que papel é para tal coisa? A pessoa que está lá dentro, ela já sabe o que é. A pessoa, o servidor aposentado do INSS, por que não dá 30% na aposentadoria desse servidor? Por que não chama o servidor aposentado, então? Abre concurso. Não, querem dificultar. Para que eu vou facilitar se eu posso tirar mais dinheiro daqui? Então, nega o benefício, e aí o que acontece? Muita gente, o brasileiro é muito conformado. Negou, ele vai, entra de novo, aquele tempo que ele perdeu, deixa para lá. Poxa, mas você perdeu 6 meses de benefício, amigo, você ganha 1.045, agora vai ser o salário mínimo de fevereiro. Você está deixando para trás mais de R$6.000. Então, a ideia é que você entre com uma ação para recuperar, mas o brasileiro deixa. Então,
isso vai ficando. Aí eles vão deixando e o governo também não tem interesse, porque a pessoa não entra com ação. Aí o outro cortou o benefício indevidamente, porque foi feito um pente fino. Daí a pessoa vai lá, conversa, fica uns tempos sem receber, tá tudo bem. É muito complicado, sabe? O brasileiro tem que ir para cima, tem que entrar com ação, tem que questionar os direitos, porque senão fica lá. Vale a pena. Acaba valendo a pena para o governo fazer isso. Então, a gente não pode. Então, a Previdência, ela tinha anunciado que ela ia passar a analisar automaticamente concessão de benefícios que tivessem nos sistemas informatizados e que a análise ocorreria em 30 minutos. Até agora, essas concessões automáticas, elas não estão ocorrendo da forma que deveria ser. Então, a solicitação acaba levando meses para ser analisado. Se funcionasse, reduziria os processos aguardando análise. E o mesmo pode ser dito em relação aos recursos administrativos. Então, a gente chegou ao caos. Sabe, você expedir um decreto, você tem que expedir um decreto que cobre a efetividade das análises em 45 dias, sob pena de punição. Sabe? E que sejam dadas condições para o servidor trabalhar. Ele precisa trabalhar com calma, ele precisa analisar, ele precisa utilizar a técnica que ele tem, sabe? Sem pontuar por espécie ou por tipo de serviço, para que não haja escolha. Os serviços de baixa pontuação não são feitos. E aí você precisa premiar aquele servidor cujas decisões não sejam objetos de recurso. Por quê? Porque ele está falando, legal, ele está analisando direito, mas vale a pena você premiar uma pessoa dessas porque ela está agindo corretamente. Mas não interessa, né? Se ela negar, a pessoa vai perdeu 6 meses, depois não entra com a ação, então para quê? Para que o governo vai se preocupar? Sabe, precisa equipar as agências do INSS, porque a partir do momento, sempre foi essa reclamação, a partir do momento que o INSS deixou de fazer recolhimento do contribuinte, começou a fazer a Receita Federal, o INSS virou sucata. O que sobra da Receita Federal, o material vai para o INSS. Então, isso é reclamação de todos, sabe? Quem frequenta a agência do INSS sabe. Você conversa, a pessoa fala, isso aqui virou uma sucata. Depois que a Receita Federal passou a fazer arrecadação, acabou para a gente. A gente é computador velho. Então, computador velho, ele não vai conseguir funcionar do jeito que o novo. Então, vai demorar para pegar. Sabe, o sistema, você está lá no INSS, o sistema sai do ar. Às vezes você vai lá, você chega... Eles são obrigados a atender advogado, né? E aí você não pode... Assim, você pode até agendar, mas a gente pega e vai lá pessoalmente, fica na filinha dos advogados. Chega a tua vez, o sistema caiu. Amigo, quanto tempo demora para... não sei, pode ser que volte hoje, pode ser que não volte. Então, mas, poxa, eu tô aqui na fila, desde as 4 da manhã, abre às 7 o INSS, mas às vezes você chega às 4 para pegar lugar na fila, para ser o primeiro a ser atendido, porque às vezes vem um outro colega com um monte de processo e você não consegue ser atendido naquele dia. Ou você vai ser atendido 2 da tarde, quer dizer, se perdeu a manhã inteira. Então, todo mundo chega super cedo. Caiu o sistema. Mas e aí? E aí vai ter que esperar. Não sei se volta hoje, se não volta. Acho que é melhor a doutora voltar amanhã. Você imagina o desespero que não dá. Você cheio de coisa para fazer, exigência, prazo, e o sistema caiu. E a pessoa, às vezes, eles aceitam um documento, uma coisinha ou outra, mas você está precisando de informação. Não tem. Eu preciso arrumar esse CNIS. Hoje não dá para fazer, não tem sistema. Então, está muito preocupante a situação do INSS, sabe? Então, a gente precisa... de uma resposta para esses benefícios e de maneira satisfatória. Por quê? Porque eles estão tudo resumindo a pontuação, esquecendo do mais importante, que é o ser humano que está aguardando receber esse benefício. Então, é muito complicado. Então, o que eu estava falando, 500 mil segurados precisam entregar documentos extras para o INSS, porque são milhões de benefícios na análise e 500 mil aguardando entrega de documentação. Então, essas pessoas já foram informadas por carta ou e-mail sobre o chamado de cumprimento de exigência. Então, eles acabam pedindo 2 vezes o mesmo documento para ganhar pontos. Então, e o segurado tem 75 dias para apresentar os documentos solicitados, comprovando o direito ou o pedido
não será mais analisado e terá que ser refeito, ou seja, você vai tomar um não e vai ter que entrar de novo. Então, com isso, você vai perder os atrasados. Então, mesmo que seja solicitado pelo INSS, já esteja no processo, você obedece à exigência. Você tem que cumprir no prazo, porque senão eles vão achar que você desistiu do pedido, tá? Então, você pode conferir a documentação extra solicitada por meio do site Meu INSS. Dá para entrar lá na tua página, você entra lá com o seu CPF, com a sua senha, você cadastra uma senha, você consegue ver o processo. O documento, às vezes, que eles estão pedindo já está lá. Aí você imprime de novo e leva. Vai fazer o quê? Vai falar, olha, o documento, ou então, mas eu falo, não, olha, não arruma briga. Pega, imprime de novo, leva. Porque se você falar, o documento já foi juntado, as folhas tal, eles não vão olhar. Eles têm que analisar com, sabe, super rápido. Então, juntou, é isso que eu quero? Tá, concede. Não juntou? Tchau, nega. Você entendeu? Então, a exigência se trata da entrega de documentos e como vínculo, remunerações, às vezes você entrega para o servidor, ele não viu ou não escaneou, que no caso a gente faz tudo presencial, né? A gente ainda leva lá, entrega na mão dele, ele escaneia. Mas você vai apresentar esses documentos e você vai ter que, sabe, cumprir a exigência. E aí, o que acontece? Então, ele vai mandar uma carta para o endereço do segurado, ou vai indicar por e-mail. E a correspondência diz o que você tem que fazer, o que você vai ter que cumprir, quais são os documentos necessários. Então, você providencia essa documentação e agenda uma data para ser atendido no posto. Então, você vai ligar para o número 135, de segunda a sábado, das 7 às 22. E aí, você vai pedir pelo serviço cumprimento de exigência, ou pelo site Meu INSS. Então, com a documentação exigida, é indicado que o segurado protocole um requerimento, manifestando que está cumprindo a exigência, mesmo se não tiver os documentos. Eles estão pedindo uma coisa que eu não tenho. Discorda do pedido feito, ou você pede mais tempo para se manifestar. Aí, o que acontece? Mas você fala alguma coisa. Olha, esse documento que você está pedindo não faz sentido, porque tem no caso, estão pedindo documento de propriedade de uma terra que a pessoa exercia parceria, tem um contrato de parceria, tem tudo, eles querem o documento de propriedade. Poxa, mas se eu tenho um contrato, não faz sentido, eu não sou proprietário, eu não preciso ter esse documento. O proprietário é o ciclano, eu não tenho acesso a esse documento, mas aí você tem que escrever tudo, sabe? Você não pode... Bom, você tem 75 dias para cumprir as exigências nos pedidos de concessão. Caso você não se manifeste, poderá ter aposentadoria ou pensão canceladas por desistência sem que eles analisem o seu pedido, tá? Então, toma cuidado. Eles estão pedindo um documento e a empresa fechou. Eu não tenho a carteira de trabalho, eu vou ter que juntar a ficha de registro de funcionário, uma declaração da empresa, mas a empresa fechou. Aí você vai na junta comercial, a empresa faliu. Procura o síndico da massa falida. Então, você entra no site da Junta Comercial de São Paulo, que é a jusesp.sp.gov.br. Outra forma de você comprovar o tempo que você contribuiu é juntando um extrato analítico do FGTS carimbado e assinado folha a folha pelo funcionário da Caixa. Porque aí você consegue... esse vínculo é muito antigo, eu não tenho... Banco Central. Aí você procura o Banco Central, explica o que está acontecendo, que aí eles vão te ajudar. Bom, você pode ter que juntar o PPP, o LTCAT, diversos, o SB40, que são documentos que comprovam, cada um no seu tempo, a partir de janeiro de 2004 é o PPP. Bom, você vai juntar esses documentos para comprovar o período que você exerceu atividade especial. E tem também o tempo, muitas pessoas têm, de aluno aprendiz, que é a escola onde a atividade foi exercida, que vai ser responsável em fornecer o documento. Uma questão importante que eu preciso falar para vocês agora, o aposentado, ele pode indicar em vida o filho que receberá a pensão por morte. Porque depois
a partir de agora, esse aposentado pode indicar, ainda em vida, filho dependente que vai receber o benefício após a sua morte. Até então, o dependente podia reivindicar o direito somente após o óbito do aposentado. Então, a gente falava, olha, vai ter que esperar, não tem o que fazer. Ah, mas meu filho tem problema. Vai ter que esperar. Então, agora, você pode... É uma maneira preventiva para você facilitar a identificação automática do dependente, que normalmente ele tem deficiência física ou mental. Então, se o aposentado, isso aqui é importante, às vezes não é para você, mas você tem um colega, você tem alguém que você conhece. Então, esse aposentado, ele tem um filho inválido, que tem direito de pedir pensão por morte, ele pode realizar a perícia do dependente, ainda em vida, e deixar o processo de transferência do benefício encaminhado. A medida, é legal porque normalmente com a morte desse aposentado, esse dependente tinha muita dificuldade para agendar a perícia e começar a receber o benefício. Então tinha que esperar, tal. Agora não, agora ele junta, já em vida, ele indica esse filho que tem um problema e é muito mais fácil. Então, são pessoas que precisam de ajuda, de alguém para ir na agência do INSS, esses dependentes, depois que o pai ou a mãe venha a falecer, é muito complicado para fazer a perícia e comprovar a necessidade de receber pensão por morte. Então, com essa mudança, o aposentado pode deixar tudo encaminhado para esse dependente ficar amparado no caso da sua morte. Essa medida já está valendo e o segurado que deseja cadastrar seu dependente, ele precisa agendar uma perícia em uma agência do INSS. Então, esse agendamento pode ser feito pelo site da Previdência ou pelo número 135. Então, se você conhece alguém que tem um filho, e normalmente essas pessoas, elas têm uma preocupação muito grande com esses filhos, porque é um filho que nunca trabalhou, ele tem essa dependência. E aí você já deixa indicado, você já deixa tudo certo, porque aí o pai ou a mãe vindo a falecer, já fica mais fácil, já está o nome dele indicado, já fez a perícia, ele já tem meio caminho andado. Você não precisa esperar acontecer o pior para ir você como era antes. Antes, eu quero já deixar tudo pronto, não dá. A gente precisa esperar acontecer o óbito para depois indicar, porque eles não aceitam. Você pode até fazer, mas eles não vão aceitar. Então, agora, existe essa brecha para que a gente possa indicar a pessoa. É bem positivo. E uma outra questão que a gente precisa tomar cuidado agora é para quem vai fazer, hoje às 20 horas eu vou falar sobre isso, sobre os recolhimentos que a gente vai fazer para o INSS, porque a gente tem em dezembro um valor de salário mínimo, 998, em janeiro, 1.039, em fevereiro, 1.045. E se você não fizer o recolhimento correto, se recolher abaixo do salário mínimo, aquele período não é considerado. É quando você for se aposentar, você tem que emitir uma guia e pagar a diferença. Então, não percam o programa hoje das 20 horas, que eu vou explicar direitinho, passo a passo, para você recolher os valores para o INSS e não ser prejudicado. Bom, gente, essas são as minhas dicas de hoje. Eu vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até às 20 horas com mais um programa Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br. E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.